Muito bem, vamos dar início aqui no nosso trabalho. Revista Espírita, mês de maio de 1861. Nós vamos iniciar esse nosso mês aqui trazendo a transcrição, né, do discurso de Kardec por ocasião da renovação do ano social, que foi feito, né, um pronunciamento na sessão do dia 5 de abril de 1861. Esse tipo de artigo ele é interessante porque mostra para nós aqui uma avaliação dos trabalhos da sociedade naquele período, quando era ali já o quarto ano, né, de existência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí nós veremos um pequeno balanço que Kardec traz para nós sobre os ajustes administrativos, digamos assim, para o funcionamento da sociedade, mas ao mesmo tempo trazendo para nós também uma visão importante da evolução do próprio Espiritismo naquele período, das dificuldades enfrentadas, das conquistas alcançadas, né? Então, vou fazer aqui a leitura para o nosso conhecimento e para a nossa reflexão, e eventualmente vou fazendo aqui algum comentário que surgir aqui, né, de pontos de interesse para nós. Né? E é interessante que, guardadas as devidas proporções, a gente vê também aqui o próprio trabalho que nós fazemos aqui no nosso grupo, de acordo com a forma como nós conduzimos o trabalho e também da proteção que nós recebemos, né, dos nossos amigos, assim como também lá na sociedade. Né? Então, todo trabalho que segue essa mesma linha, independente da dimensão que ele venha a alcançar, ele acaba alcançando, né, o mesmo objetivo. Então vamos lá. Bom dia, mami. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso do Sr. Allan Kardec por ocasião da renovação do ano social, pronunciado na sessão de 5 de abril de 1861. Isso lembrando, né, que sempre tem aquela interrupção, né, aquele período de descanso, né, de interrupção das atividades da sociedade, e aqui então eles iniciam esse ano social no mês de abril. Né, aqui no caso seria o período da primavera, né, lá no hemisfério norte. Mas vamos lá. Senhores e caros colegas, no momento em que nossa sociedade inicia o seu quarto ano, creio que devemos um agradecimento especial aos espíritos bons que se têm dignado assistir-nos e, em particular, ao nosso presidente espiritual, cujos sábios conselhos nos preservaram de vários perigos e cuja proteção permitiu vencêssemos as dificuldades semeadas em nosso caminho, certamente para pôr à prova o nosso devotamento e a nossa perspicácia. Devemos reconhecer que sua benevolência jamais nos faltou. E graças ao espírito bom de que a sociedade agora está animada, triunfou sobre a má vontade de seus inimigos. Permiti-me, a propósito, algumas observações retrospectivas. A experiência havia-nos demonstrado lacunas lamentáveis na constituição da sociedade, que abriram a porta a certos abusos. A sociedade as reparou e desde então só teve de se felicitar. Realiza o ideal da perfeição? Não seríamos espíritas se tivéssemos o orgulho de o crer. Mas quando a base é boa, o resto não depende senão da vontade. É preciso esperar que, auxiliados pelos espíritos bons, não paremos no caminho. No número das mais úteis reformas, deve-se colocar em primeiro lugar a instituição dos sócios livres, que dá mais fácil acesso aos candidatos, permitindo que se conheçam e se apreciem antes de sua admissão definitiva como membros titulares. Participando nos trabalhos e nos estudos da sociedade, aproveitam tudo quanto nela se faz. Como, porém, não tem voz na parte administrativa,
não podem, em nenhum caso, comprometer a responsabilidade da sociedade. Vem a seguir medida que teve por objeto restringir o número de ouvintes e cercar de maiores dificuldades, por uma escolha mais severa, a sua admissão às sessões. Depois, aqui é interdita a leitura de qualquer comunicação obtida fora da sociedade antes de ser conhecida previamente e que a leitura tenha sido autorizada. Enfim, as que armam a sociedade contra quem quer que possa trazer perturbação ou tente impor-lhe a sua vontade. Bom dia, Fabi. Nesse primeiro trecho, então, Kardec fala sobre algumas mudanças que foram acontecendo na sociedade desde o seu início, né, vendo ali algumas facilidades que eles permitiam no início da sua fundação para a participação de outras pessoas, e essa participação trazia, nesse caso, alguns inconvenientes, algumas perturbações. Então eles foram ali modificando, ajustando, com relação às mensagens que vinham de fora, já que as pessoas, de um modo muito empolgado, recebiam em seus grupos particulares e depois traziam para a sociedade, a permissão de pessoas de fora para assistir às sessões, pessoas que queriam se tornar membros da sociedade. Então ele foi criando ali uma série de recursos para poder facilitar o desenvolvimento dos trabalhos sem que isso comprometesse, né, o próprio desenvolvimento da doutrina espírita. E continua para nós aqui. Há outras ainda que seria supérfluo lembrar, cuja utilidade não é menor e cujos felizes resultados podemos apreciar diariamente. Mas se tal estado de coisas é compreendido no seio da sociedade, o mesmo não se dá fora dela, onde, nem é preciso dissimular, não temos somente amigos. Criticam-nos em vários pontos, e embora não tenhamos que nos preocupar com isso, pois a ordem da sociedade só a nós interessa, talvez não seja inútil lançar uma vista de olhos sobre aquilo que nos censuram, porque, em última análise, se essas censuras fossem fundadas, deveríamos aproveitá-las. Certas pessoas desaprovam a severa restrição à admissão dos ouvintes. Dizem que se quisermos fazer prosélitos, é preciso esclarecer o público e, para isso, abrir-lhe as portas de nossas sessões, autorizar todas as perguntas e todas as interpelações, que se não admitirmos, senão pessoas crentes, não teremos grande mérito em convencê-las. Esse raciocínio é especioso. Se, abrindo nossas portas a qualquer um, o resultado suposto fosse alcançado, certamente erraríamos se não o fizéssemos. Mas como é o contrário que aconteceria, não o fazemos. Afinal de contas, seria muito desagradável que a propagação da doutrina se subordinasse à publicidade de nossas sessões. Por mais numeroso que fosse o auditório, seria sempre muito restrito, imperceptível, comparado à massa da população. Por outro lado, sabemos por experiência que a verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão, por uma observação contínua e não assistindo a uma ou duas sessões, por mais interessantes que sejam. Isso é tão verdadeiro que o número dos que creem sem ter visto, mas porque estudaram e compreenderam, é imenso. Sem dúvida, o desejo de ver é muito natural, e estamos longe de o censurar, mas queremos que vejam em condições aproveitáveis. Eis porque dizemos: estudai primeiro e vede depois, porque compreendereis melhor. Se os incrédulos refletissem sobre essa condição, nela veriam, para começar, a melhor garantia de nossa boa-fé, e depois a força da doutrina. O que mais teme o charlatanismo é ser compreendido. Ele fascina os olhos e não é tolo a ponto de se dirigir à inteligência, que facilmente descobriria o reverso da moeda. O Espiritismo, ao contrário, não admite a confiança cega. Quer ser claro em tudo, quer que lhe compreendam tudo, que se deem conta de tudo. Por conseguinte,
quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, assim provando que a ciência espírita não teme o exame, uma vez que, antes de crer, sentimos a necessidade de compreender. Não sendo de demonstrações a nossa sessão, não sendo de demonstração em nossas sessões, as nossas sessões, sua publicidade não atingiria o objetivo e teria graves inconvenientes. Com um público não selecionado, trazendo mais curiosidade que verdadeiro desejo de instruir-se e, ainda mais, a vontade de criticar e ridicularizar, seria impossível ter o recolhimento indispensável para toda manifestação séria. Uma controvérsia mais ou menos malevolente, na maior parte do tempo baseada na ignorância dos mais elementares princípios da ciência, provocaria eternos conflitos nos quais a dignidade poderia ser compreendida. Ora, o que nós queremos é que, ao sair de nossa casa, os ouvintes não levem convicção, mas levem da sociedade a ideia de uma assembleia grave, séria, que se respeita e sabe fazer-se respeitar, que discute com calma e moderação, examina com cuidado, aprofunda tudo com olho de observador consciencioso, que procura esclarecer-se, e não com a leviandade de simples curioso. E crede-o bem, senhores, esta opinião faz mais pela propaganda do que se saíssem com o único pensamento de haverem satisfeito a curiosidade, porquanto a impressão dela resultante os induz a refletir, ao passo que, no caso contrário, estariam mais dispostos a rir do que a crer. Aqui, lendo essa passagem, me fez criar uma imagem, né, de pessoas que iam até a sociedade para criar debates, para levantar polêmicas, né, para poder fazer ali discursos contrários ao espiritismo, muito diferente dos tempos de hoje, em que nós não vemos pessoas entrando em centro espírita para poder contrariar as ideias doutrinárias, já que cada um procura ali o seu próprio ambiente, cada um procura ali, né, a filosofia do seu interesse. Mas naquela época não. Naquela época nós tínhamos ataque das religiões publicamente, especialmente da Igreja Católica, que era a religião dominante naquela época, e de grupos de cientistas que muitas vezes se infiltravam no meio do público que assistia às sessões para poder ali fazer apontamentos, criar polêmicas, depois fazer críticas públicas fora da sociedade. Né? Então Kardec coloca exatamente isso. O ponto principal é que aqueles que participavam vissem na forma como os trabalhos se desenvolviam uma assembleia grave e séria, que se respeita, sabe fazer-se respeitar. Então esse era o ponto importante para criarmos um ambiente de bastante seriedade para o público que participava. E ele continua. Eu disse que as nossas não são sessões de demonstração, mas se algum dia as fizéssemos desse gênero, para uso dos neófitos, quer se tratasse para instruí-los ou convencê-los, tudo nelas se passaria com tanta seriedade e recolhimento quanto nas nossas sessões ordinárias. A controvérsia estabelecer-se-ia com ordem, de maneira a ser instrutiva e não tumultuosa. E quem quer que se permitisse uma palavra inconveniente seria excluído. Então a atenção seria mantida e a própria discussão aproveitaria a todos. É provavelmente o que faremos um dia. Perguntarão, sem dúvida, por que não o fizemos mais cedo no interesse da vulgarização da ciência? A razão é simples. É que quisemos proceder com prudência, e não como estovados, mais impacientes que refletidos. Antes de instruir os outros, quisemos nós próprios nos instruir. Queremos apoiar o nosso ensino sobre uma impotente massa de fatos e observações e não sobre algumas experiências incoerentes, observadas leviana e superficialmente. Então Kardec coloca também aqui que o objetivo não era fazer com que as sessões da sociedade
fossem frequentadas por um público enorme, simplesmente para poder ter essa ideia da divulgação da doutrina espírita. Essa divulgação dependia de método, e para isso aqueles que faziam a divulgação precisariam estar muito bem instruídos sobre todos os processos, no caso dos trabalhos mediúnicos, das análises, dos estudos que eram feitos, para depois então começar a fazer a divulgação. Então a ideia, vamos abrir as portas para todo mundo entrar e participar e fazer uma grande propaganda do Espiritismo. Mas qual seria exatamente o objeto de propaganda? O fenômeno ou a filosofia e a ciência? Então Kardec optou pela filosofia e ciência, trabalhando muito mais a razão do que impressionando pelos fenômenos. E continuando. Toda ciência, em seu início, encontra forçosamente fatos que, a princípio, parecem contraditórios, de modo que só um estudo minucioso e completo pode demonstrar-lhe a conexão. Foi a lei comum desses fatos que quisemos buscar, a fim de apresentar um conjunto tão completo, tão satisfatório quanto possível, sem deixar a mínima oportunidade para a contradição. Então aqui também a gente vê, né, que para evitar que essa ciência nova encontrasse ali as suas bases sólidas, era preciso um trabalho bastante detalhado, um trabalho bastante aprofundado, para evitar isso, qualquer tipo de contradição. Então eles tinham que estudar todos os detalhes dos fenômenos, todas as mensagens que chegavam, todas as instruções que chegavam, para eles terem certeza de que era aquilo. Com esse objetivo, recolhemos os fatos, examinamo-los, escrutamo-los no que eles têm de mais íntimo, comentamo-los, discutimos-los friamente, sem entusiasmo, e foi assim que chegamos a descobrir o admirável encadeamento que existe em todas as partes desta vasta ciência que toca os mais graves interesses da humanidade. Tal foi, até o momento, senhores, o objetivo dos nossos trabalhos, objetivo perfeitamente caracterizado pelo simples título de Sociedade de Estudos Espíritas que adotamos. Reunimos-nos com a intenção de nos esclarecermos e não de nos distrairmos. Não buscando uma diversão, não queremos divertir os outros. Daí porque não queremos ter, senão, ouvintes sérios e não curiosos que aqui julgassem encontrar um espetáculo. O Espiritismo é uma ciência e, como qualquer outra ciência, não se aprende brincando. Ainda mais tomar as almas dos que se foram como assunto para distração seria faltar ao respeito que merecem. Especular sobre a sua presença e sua intervenção seria impiedade e profanação. Estas reflexões respondem à crítica que algumas pessoas nos dirigiram por voltar a fatos conhecidos e não procurar constantemente novidades. No ponto em que estamos, é difícil que, à medida que avançamos, os fatos que se produzem não girem mais ou menos no mesmo círculo, mas esquecem que os fatos tão importantes quanto os que tocam o futuro do homem só podem chegar ao estado de verdade absoluta após um grande número de observações. Seria leviandade formular uma lei baseada em alguns exemplos. O homem sério e prudente é mais circunspecto. Não apenas quer ver tudo, mas ver muito e muitas vezes. Eis porque não recuamos diante da monotonia das repetições, porque delas resultam confirmações e frequentemente matizes instrutivos, mas também porque nelas descobriríamos fatos contraditórios cujas causas rebuscaríamos. Não temos a menor pressa de nos pronunciarmos sobre os primeiros dados, necessariamente incompletos. Antes de colher, esperamos a maturidade. Se temos avançado menos do que alguns desejariam na sua impaciência, marchamos com mais segurança, sem nos perdermos no labirinto dos sistemas. Talvez saibamos menos coisas, mas sabemos melhor, o que é preferível, e podemos afirmar o que sabemos segundo o testemunho da experiência.
Então Kardec já comenta aqui também, que aliás ele já tinha falado anteriormente, sobre essa questão da monotonia. Você vai a uma reunião mediúnica, nós vimos isso com André Luiz no livro Desobsessão, quando ele dizia que muitos trabalhadores que participavam das reuniões de desobsessão, chegaria uma hora em que alguns desses trabalhadores, ou muitos desses trabalhadores, começariam a ver uma monotonia, um tédio nesse trabalho. Porque você vai e você encontra o espírito sofredor. No outro dia você vai e você encontra o espírito sofredor. E assim você vai repetindo essa mesma rotina, só que na verdade o que Kardec coloca é que em cada experiência ela é uma experiência única. Porque ali você não traz simplesmente elementos que formam um cadastro de sofrimento. Ali você tem, na verdade, espíritos que vão participar, espíritos que trazem suas dores, e cada um deles está sendo ajudado naquele momento. É como o médico, o advogado, que fica sempre naquela rotina de atender pessoas, de cuidar de processos, de cuidar de prontuários, e fica repetindo, e chega uma hora que ele fala, olha, cansei de fazer isso. Como se ele esperasse ali uma rotina diferente, que não seja tratar das pessoas e não dos casos que elas apresentam. Os casos são questões técnicas, as pessoas são individualidades que buscam ajuda. Na sociedade é a mesma coisa. Cada manifestação que chega, muitas vezes os assuntos se assemelham, mas analisando, comparando esses assuntos, vão então primeiro fortalecendo aquilo que é o certo. E nas contradições, trabalhando para encontrar a resposta correta. Dudu colocou comigo, engraçado, foi com os membros, eu dei uma cansada, e com os mesmos trabalhadores sem a rotatividade por muito tempo. Então, quer dizer, tem esses detalhes também, Dudu, a rotina acaba criando isso. Isso acontece numa relação familiar, isso acontece numa relação de trabalho, qualquer lugar é assim. Daí é sempre a necessidade de fazer um trabalho de evolução, de desenvolvimento. Então, na sociedade também foi assim. E ele coloca exatamente isso, as pessoas esperam sempre novidades. E, na verdade, você tem que estudar para aprimorar aquilo que já é conhecido. E continua. Aliás, senhores, não penseis que a opinião dos que criticam a organização da sociedade seja dos verdadeiros amigos do Espiritismo. Não, é a dos seus inimigos, que estão melindrados por ver a sociedade prosseguir seu caminho com calma e dignidade, através das emboscadas que armaram e ainda armam. Eles lamentam que o acesso a ela seja difícil, porque ficariam contentíssimos de aqui semear a perturbação. Por isso também a censuram, por limitar o círculo de seus trabalhos sob o pretexto de que não se ocupa senão de coisas insignificantes e sem alcance, já que se abstém de tratar de questões políticas e religiosas. Gostariam de vê-la entrar na controvérsia dogmática. Ora, é isso precisamente que os denuncia. Com muita prudência, a sociedade se fechou num círculo inatacável à malevolência. Ferindo o seu amor próprio, queriam arrastá-la por um caminho perigoso, mas ela não se deixará levar. Ocupando-se exclusivamente das questões que interessam à ciência e que não podem fazer sombra a ninguém, ela se pôs ao abrigo dos ataques e assim deve permanecer. Por sua prudência, moderação e sabedoria, conciliou a estima dos verdadeiros espíritas, estendendo-se a sua influência até países distantes, de onde aspiram a honra de dela fazer parte. Ora, essa homenagem que lhe é prestada por pessoas que só a conhecem de nome, por seus trabalhos e pela consideração que conquistou, é-lhe 100 vezes mais preciosa que o sufrágio dos imprudentes muito apressados, ou dos malévolos que queriam arrastá-la à sua perda e ficariam muito contentes por vê-la comprometida. Enquanto eu tive a honra de a dirigir, todos os meus esforços tenderão a mantê-la nessa via. Se algum dia dela saísse, eu a deixaria no mesmo instante, porque a preço algum desejaria assumir essa responsabilidade. Não obstante isso, senhores,
Sabeis das vicissitudes por que a sociedade tem passado. Tudo quanto aconteceu antes e depois foi anunciado e tudo se realizou como fora previsto. Seus inimigos queriam sua ruína. Os espíritos que a sabiam útil queriam a sua conservação, de modo que ela se manteve e se manterá enquanto for indispensável aos seus objetivos. Se tivesseis observado, como pude fazê-lo, as coisas nos seus íntimos detalhes, não desconheceríamos a intervenção de um poder superior, que para mim é manifesto, e teríeis compreendido que tudo foi para melhor e no interesse de sua própria conservação. Mas tempo virá em que, tal qual o é atualmente, ela já não mais será indispensável. Então veremos o que teremos a fazer, porque a marcha será traçada em vista de todas as eventualidades. Os mais perigosos inimigos da sociedade não são os de fora. Podemos fechar-lhe as portas e os ouvidos. Os mais temíveis são os inimigos invisíveis que aqui poderiam introduzir-se malgrado nosso. Cabe a nós provar-lhes, como já o temos feito, que perderiam o tempo se tentassem impor-se a nós. Sua tática, bem o sabemos, é procurar semear a desunião, lançar o facho da discórdia, inspirar a inveja, a desconfiança e as suscetibilidades pueris que geram a desafeição. Oponhamo-lhes a muralha da caridade, da mútua benevolência, e seremos invulneráveis, tanto contra as suas malignas influências ocultas, quanto contra as diabrites de nossos adversários encarnados, que mais se ocupam de nós do que nós deles. Porque podemos dizer, sem amor próprio, que aqui jamais seu nome foi pronunciado, seja por uma questão de conveniência, seja porque temos de nos ocupar das coisas mais sérias e úteis. Não forçamos ninguém a vir a nós. Acolhemos com prazer e solicitude as pessoas sinceras e de boa vontade, seriamente desejosas de esclarecimento, e destas encontramos muitas para não perdermos tempo correndo atrás do que nos voltam às costas por motivos fúteis, de amor próprio ou de inveja. Estes não podem ser considerados como verdadeiros espíritas, apesar das aparências. É possível que creiam nos fatos, mas seguramente não acreditam nas suas consequências morais, pois, ao contrário, mostrariam mais abnegação, indulgência, moderação e menos presunção de infalibilidade. Procurá-los seria mesmo prestar-lhes um mau serviço, porque seria fazer crer em sua importância e que não podemos passar sem eles. Quanto aos que nos denigrem, também não nos devemos preocupar. Homens que valem 100 vezes mais que nós foram denegridos e ridicularizados. Não poderíamos ter privilégio quanto a esse ponto. Cabe-nos provar por nossos atos que suas diabrites não encontram ressonância, e as armas de que se servem voltar-se-ão contra eles. Depois de ter, no início, agradecido aos espíritos que nos assistam, não devemos esquecer os seus intérpretes, alguns dos quais nos dão seu concurso com um zelo, uma complacência jamais desmentidos. Em troca, não lhe podemos oferecer senão um estéril testemunho de nossa satisfação. Mas o mundo dos espíritos os espera, e lá todos os devotamentos são levados em conta na razão do desinteresse, da humildade e da abnegação. Em resumo, senhores, durante o ano que passou, nossos trabalhos marcharam com perfeita regularidade e nada os interrompeu. Uma multidão de fatos do mais alto interesse foi relatado, explicado e comentado. Questões muito importantes foram resolvidas. Todos os exemplos que passaram sob nossos olhos pelas evocações
todas as investigações a que nos entregamos vieram confirmar os princípios da ciência e fortalecer as nossas crenças. Numerosas comunicações de incontestável superioridade foram obtidas por diversos médiuns. A província e o estrangeiro nos remeteram algumas deveras notáveis, provando não só quanto o espiritismo se espalha, mas também sob que ponto de vista grave e sério ele agora é encarado por toda parte. Sem dúvida, este é um resultado pelo qual devemos nos sentir felizes, mas há outro não menos satisfatório, e que é, aliás, uma consequência do que havia sido predito desde a origem. É a unidade que se estabelece na teoria da doutrina à medida que é estudada e mais bem compreendida. Em todas as comunicações que nos chegam de fora, encontramos a confirmação dos princípios que nos são ensinados pelos Espíritos. E, como as pessoas que as recebem nos são, na maioria, desconhecidas, não se pode dizer que sofram a nossa influência. Aqui interessante Kardec colocando de que forma que o controle universal dos ensinos dos Espíritos foi elaborado, de médiuns das mais variadas regiões, desconhecidos, trazendo mensagens que vão se completando e vão se reafirmando. Então isso é bacana, né? E ele segue. O princípio mesmo da reencarnação, que inicialmente havia encontrado muitos contraditores, porque não era compreendido, é hoje aceito pela força da evidência, e porque todo homem que pensa nele reconhece a única solução possível do maior número de problemas da filosofia moral e religiosa. Sem a reencarnação, somos detidos a cada passo. Tudo é caos e confusão. Com a reencarnação, tudo se esclarece, tudo se explica da maneira mais racional. Se ela ainda encontra alguns adversários mais sistemáticos que lógicos, seu número é muito restrito. Ora, quem a inventou? Seguramente não fostes vós, nem eu. Ela nos foi ensinada, nós a aceitamos. Eis tudo o que fizemos. De todos os fenômenos que surgiram no princípio, bem poucos sobrevivem hoje, e pode-se dizer que os seus raros partidários estão, principalmente, entre pessoas que julgam à primeira vista e muitas vezes conforme ideias preconcebidas e prevenções. Mas agora é evidente que quem quer que se dê ao trabalho de aprofundar todas as questões e julgar friamente, sem prevenção, sobretudo sem hostilidade sistemática, é levado invencivelmente, tanto pelo raciocínio quanto pelos fatos, a teoria fundamental que, pode-se dizer, hoje prevalece em todos os países do mundo. Então Kardec vai falando aqui sobre os princípios que foram se estabelecendo e se revelando dentro da doutrina, daqueles que nós conhecemos hoje, a existência de Deus, por exemplo, não o Deus que nos é ensinado simplesmente por uma questão dogmática das religiões, mas pelo raciocínio de entendermos que tudo tem uma causa primária e uma causa inteligente. Falarmos sobre a vida no mundo espiritual, através da observação, da mediunidade, dos estudos, tem essa comprovação. Da reencarnação, que Kardec foi trazendo para nós agora, falando exatamente sobre as explicações que vão surgindo pelo princípio da reencarnação, coisa que sem esse princípio fica apenas ali, na questão da fé. As influências espirituais, a presença dos espíritos entre nós, enfim, vários daqueles elementos que são princípios fundamentais da doutrina espírita, foram se fortalecendo com essa quantidade enorme de mensagens, de comunicações, que foram trazendo para nós uma compreensão maior sobre todos eles. E diz Kardec: por certo, senhores, a sociedade não fez tudo para esse resultado, mas, sem vaidade, creio que ela pode reivindicar uma pequena parte. Sua influência moral é maior do que se pensa, precisamente porque jamais se desviou da linha de moderação que se traçou.
sabe-se que ela se ocupa exclusivamente de seus estudos, sem se deixar desviar pelas mesquinhas paixões que se agitam à sua volta, que o faz seriamente, como deve fazer toda assembleia científica, que persegue o seu objetivo sem se misturar com nenhuma intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem mesmo recolher as que lhe atiram. Sem sombra de dúvida, eis a principal causa do crédito e da consideração de que desfruta, dos quais pode sentir-se orgulhosa e que dá certo peso à sua opinião. Continuemos, senhores, por nossos esforços, por nossa prudência e pelo exemplo da união que deve existir entre os verdadeiros espíritas, a mostrar que os princípios que professamos não são para nós letra morta, e que tanto pregamos pelo exemplo quanto pela teoria. Se nossas doutrinas encontram tanta ressonância, é que aparentemente as acham mais racionais do que as outras. Duvido que acontecesse o mesmo se tivéssemos professado a doutrina da intervenção exclusiva do diabo e dos demônios nas manifestações espíritas. Doutrina hoje completamente ridícula, que mais excita a curiosidade do que amedronta, à exceção de algumas pessoas timoratas que por si mesmas em breve reconhecerão a sua futilidade. Tal qual é hoje professada, a doutrina espírita tem uma amplidão que lhe permite abarcar todas as questões de ordem moral. Satisfaz a todas as aspirações e, pode-se dizer, ao mais exigente raciocínio, para quem quer que se dê ao trabalho de estudá-la e não esteja dominado pelos preconceitos. Ela não tem as mesquinhas restrições de certas filosofias, alarga ao infinito o círculo das ideias e ninguém é capaz de elevar mais alto o pensamento e tirar o homem da estreita esfera do egoísmo na qual intentaram confiná-lo. Enfim, ela se apoia nos imutáveis princípios fundamentais da religião, dos quais é a demonstração patente. Eis, sem dúvida, o que lhe conquista tão numerosos partidários entre as pessoas esclarecidas de todos os países e que o que fará prevalecer, em tempo mais ou menos próximo, e isso malgrado de seus adversários, na maioria, mais opostos pelo interesse do que pela convicção. Então aqui também comenta isso, que aqueles que tentavam combater a doutrina espírita faziam mais para defender as suas próprias ideias, do que acreditar que aquilo que a doutrina espírita pregava era algo errado. Então era muito mais assim, eu quero fazer porque eu quero fazer, não porque tem um motivo concreto para que isso acontecesse. Até porque, se tivesse que apresentar esse motivo concreto, teria que analisar detalhadamente os fundamentos da doutrina espírita para encontrar nesses fundamentos as suas contradições, a sua fraqueza. E para finalizar, sua marcha progressiva tão rápida, desde que entrou na via filosófica séria, é-nos garantia segura do futuro que lhe é reservado e que, como sabeis, está anunciado em toda parte. Deixemos, pois, dizer e fazer os seus inimigos. Eles nada poderão fazer contra a vontade de Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. E como dizia outrora um eclesiástico esclarecido, se essas coisas acontecem, é que Deus o permite para avivar a fé que se extingue nas trevas do materialismo. Então eis aqui o discurso de Kardec, trazendo para nós aqui essa visão de em qual pé se encontrava a doutrina espírita naquele período, naquele cenário, naquele ambiente em que se encontrava não apenas a França, mas a Europa como um todo e outras partes do mundo também, incluindo até mesmo o Brasil, que posteriormente acabou entrando em contato com Kardec, sendo mencionado por ele inclusive, mas a gente vê assim qual era exatamente a base da doutrina espírita. Era o estudo focado naquele objetivo, naqueles fenômenos que começavam a surgir. E não ficar batendo boca com outras instituições,
com outras ideias fora do interesse principal. E foi isso que fez com que a sociedade se transformasse realmente numa referência para todos os espíritas que surgiam em todas as partes do mundo. Sabiam que havia sociedade e que nela se concentraria toda a força que o espiritismo começava então a apresentar, começava a aflorar. Do contrário, se polêmicas surgissem, viesse aquela exposição inútil e improdutiva, certamente perderia credibilidade. Mas ao contrário, pessoas, como Kardec colocou, pessoas intelectualizadas do mundo todo, começaram a ver na doutrina espírita algo extremamente sério, e mais do que isso, aqueles que faziam a sua propagação eram também pessoas sérias dentro de uma instituição séria. Então eis aí o balanço que Kardec fez dos últimos 3 anos, né, que começava então a surgir. É bem bacana esses textos dele, não só esse texto aqui, mas também no livro Viagem Espírita, de 1862, e outras viagens, tem uma coletânea de discursos de Kardec. E é muito bacana ver ele falar sobre isso, trazer para nós essas suas ideias, falando para grupos espíritas, falando para outras comunidades, né, fora da França, ou mesmo fora de Paris apenas, né, mas era bacana ouvir ele falar, ver ali como ele pensava, como ele elaborava os seus discursos. Bem interessante. Mas muito bem. Então, o próximo artigo aqui, para a gente poder aproveitar aqui esse tempo final. Anjo da Cólera, algo bem curioso que surgiu aqui, que Kardec recebeu também. Por isso, mais uma vez, a importância da sociedade como referência para todos os espíritas que surgiam em todas as partes. O Anjo da Cólera. Um de nossos correspondentes de Varsóvia escreve-nos o seguinte: ouso reclamar vossa atenção para um fato de tal forma extraordinário que seria preciso colocá-lo na categoria do absurdo, se o caráter da pessoa que mo relatou não fosse uma garantia da sua realidade. Todos nós que do Espiritismo conhecemos tudo quanto foi tratado por vós tão judiciosamente, o que significa que julgamos compreendê-lo bem, não encontramos explicação para esse fato. Desse modo, entrego à vossa apreciação, rogando me perdoeis o tempo que vos faço perder para ler, caso não o julgueis digno de um exame mais sério. Eis do que se trata. A pessoa de quem falei acima estava em 1852 em Vilna, cidade da Lituânia, na época assolada pela cólera. Sua filha, encantadora menina de 12 anos, era dotada de todas as qualidades que constituem as naturezas superiores. Desde a mais tenra idade, fez-se notar por uma inteligência excepcional, uma bondade de coração e uma candura verdadeiramente angélicas. Em nossa região, ela foi uma das primeiras a gozar da faculdade mediúnica, sempre assistida por espíritos de ordem bastante elevada. Muitas vezes, e sem ser sonâmbula, tinha pressentimento do que ia acontecer, e o predizia sempre com justeza. Essas informações não me parecem inúteis para julgar de sua sinceridade. Certa noite, tão logo as velas acabavam de ser apagadas, a garota, ainda completamente desperta, viu erguer-se diante do seu leito a figura lívida e sangrenta de uma velha, cuja simples visão a fez estremecer. A mulher aproximou-se do leito da menina e lhe disse: sou a cólera, e venho pedir-te um beijo. Se me beijares, voltarei aos lugares de onde que deixei, e a cidade ficará livre de minha presença. A heróica menina não recuou diante do sacrifício. Colou os lábios sobre o rosto gelado e úmido da velha, e a visão, se era visão, desapareceu. Apavorada, a criança não se acalmou senão ao colo do pai, que, embora nada compreendendo do caso, estava, no entanto, convencido de que a filha havia dito a verdade. Mas não falaram a ninguém. Por volta do meio-dia, receberam a visita de um médico, amigo da família.
Venho trazer-vos uma boa notícia, disse ele. Esta noite nenhum doente foi encaminhado ao hospital dos coléricos, que acabo de visitar. Aqui no caso da cólera, a gente lembra, né, que a gente tem o cólera e tem a cólera, né? A cólera é aquele sentimento de raiva. O cólera é aquele distúrbio digestivo, né, que mata muitas pessoas. E o Brasil, inclusive, já viveu ali pelos anos 90, né, uma epidemia de cólera lá no Nordeste, né, com comida contaminada e tudo mais, né? Então, nós falamos aqui, né, do cólera, né, provocado pelo vibrião colérico. Então, aqui nessa noite, esta noite nenhum doente foi encaminhado ao hospital dos coléricos que acabo de visitar. E com efeito, desde esse dia, a cólera deixou de ceifar. Cerca de 3 anos mais tarde, essa pessoa e sua família fizeram outra viagem à mesma cidade. Durante sua estada, a cólera reapareceu e as vítimas já eram contadas por centenas, quando uma noite a mesma velha apareceu junto ao leito da menina, sempre perfeitamente desperta. Ele fez o mesmo pedido, acrescentando que, se a sua prece fosse atendida, dessa vez deixaria a cidade para nunca mais voltar. Como da primeira vez, a jovem não recuou. Logo viu abrir-se um sepulcro e se fechar sobre a mulher. A cólera acalmou-se, como que por milagre, não tendo sido do meu conhecimento que haja reaparecido em Vilna. Era uma alucinação ou uma visão real? Ignoro. Tudo quanto posso garantir é que não posso duvidar da sinceridade da mocinha e de seus pais. Então essa foi a carta que Kardec recebeu, né, contando esse fato tão curioso, né, dessa visão dessa jovem, vendo então essa velha, pálida e sangrenta, né, dizendo que ela era a própria cólera e que o beijo da menina faria com que a cólera desaparecesse. Kardec diz assim, então, no artigo: realmente, o fato é muito singular. Os incrédulos não deixarão de dizer que é uma alucinação, mas provavelmente ser-lhes-ia mais difícil explicar esta coincidência com um fato material que nada podia deixar prever. Uma primeira vez isso poderia ser levado à conta do acaso, essa maneira tão cômoda de passar sobre aquilo que não se compreende. Mas em 2 ocasiões diferentes, em condições idênticas, era mais extraordinário. Admitindo o fato da aparição, resta saber o que era esta mulher. Era realmente o anjo exterminador da cólera? Estariam os flagelos personificados em certos espíritos, encarregados de os provocar ou de os fazer cessar? Podia-se crer, vendo este desaparecer pela vontade dessa mulher? Mas então, por que se dirigia a ela, aquela garota, estranha à cidade, e de que maneira um beijo poderia ter tal influência? Embora o Espiritismo já nos tenha dado a chave de muitas coisas, ainda não disse a última palavra. No caso de que se trata, a última hipótese nada tinha de positivamente absurda. Confessamos que, inicialmente, nós nos inclinávamos para este lado, não vendo no fato o caráter da verdadeira alucinação. Algumas palavras dos espíritos vieram derrubar a nossa suposição. Eis a explicação muito simples e muito lógica dada por São Luís na sessão da Sociedade em 19 de abril de 1861. Então Kardec aqui não perdia tempo, diante das dificuldades de entender os fenômenos, recorria ao presidente da sociedade, né, ao presidente espiritual da sociedade, para buscar esses esclarecimentos, para evitar qualquer tipo de especulação. Né? Exatamente por isso a doutrina espírita tem esse seu princípio fundamental, que é a comunicação com os espíritos. Vamos então aqui às questões. Pergunta: o fato que acaba de ser relatado parece muito autêntico. A propósito, gostaríamos de obter algumas explicações. Primeiramente, poderias dizer
Quem é essa mulher que apareceu à menina e disse ser a cólera? E Kardec comenta ali em cima, né, que a impressão que dava é que cada flagelo, cada tragédia que acontecia na humanidade poderia ser representado por uma personificação. Então apareceu essa mulher representando a cólera, poderia aparecer ali cavaleiros vestidos, né, com roupas de combate, dizendo que eram os representantes da guerra, outros das tempestades, e assim vai. Então Kardec perguntou, essa mulher era a cólera? Não era a cólera. Um flagelo material não reveste a aparência humana. Era o espírito familiar da menina, que assim experimentava a sua fé, fazendo coincidir esta prova com o fim do flagelo. Essa prova era salutar a criança que a sofria. Idealizando-as, fortalecia as virtudes em germes nesse ser protegido e abençoado. As naturezas de Skol, as que, vindo ao mundo, trazem a lembrança dos bens adquiridos, muitas vezes recebem essas advertências que seriam perigosas para uma alma não depurada e não preparada pelas migrações anteriores aos grandes devotamentos do amor e da fé. O espírito familiar dessa jovem tinha bastante poder para prever o futuro e o fim do flagelo? Os espíritos são os instrumentos da vontade divina e muitas vezes elevados à altura dos mensageiros celestes. Os espíritos não têm nenhuma ação sobre os flagelos como agentes produtores? Eles não têm absolutamente nada com isso, assim como as árvores com o vento e os efeitos com as causas. Kardec então comenta, na previsão de respostas conforme ao nosso primeiro pensamento, tínhamos preparado uma série de perguntas que, em consequência, se tornaram inúteis. Isso prova, uma vez mais, que os médiuns não são o reflexo do pensamento de quem interroga. Não obstante, devemos dizer que, a respeito, não tínhamos nenhuma opinião prévia. Em falta de outra melhor, inclinávamos para a que havíamos emitido, porque não nos parecia impossível. Contudo, sendo mais simples e mais racional a explicação dada pelo Espírito, nós a julgamos infinitamente preferível. Aliás, pode-se tirar do fato uma outra instrução. O que aconteceu àquela mocinha deve ter se produzido em outras circunstâncias e mesmo na antiguidade, desde que os fenômenos espíritas são de todos os tempos. Não seria uma das causas que levaram os antigos a personificar e a ver em cada coisa um gênio particular? Não pensamos que seja preciso buscar a causa apenas no gênio poético, uma vez que se veem essas ideias em povos menos avançados. André colocou, né, uma vez que os espíritos não são responsáveis, então o vírus da Covid não chegou para evitar uma guerra, como foi dito por muitos, né? Pois é. Então foi trazido ali um flagelo, né, para poder evitar que tal coisa acontecesse, né? Simplesmente aconteceu porque deveria acontecer. Suponhamos que um fato semelhante a esse que relatamos se tivesse produzido num povo supersticioso e bárbaro. Não era preciso mais para acreditar na ideia de uma divindade malfazeja, que não se podia apaziguar senão lhe sacrificando vítimas. Como já dissemos, todos os deuses do paganismo não têm outra origem senão nas manifestações espíritas. O cristianismo veio derrubar os seus altares, mas ao espiritismo estava reservado dar a conhecer a sua verdadeira natureza e lançar a luz sobre os fenômenos desnaturados pela superstição ou explorados pela cupidez. Então aqui o artigo curioso que Kardec traz, né? Porque não apenas esse, né? Esse foi um exemplo que essa jovem relatou, mas quantas pessoas trazem muitas vezes ideias esperando que o Espiritismo tenha, né, um manual onde você vai no capítulo tal
e você encontra a resposta simplesmente pronta. Então Kardec aqui mesmo se deparou com uma situação que não tinha uma resposta pronta pelo fato de não ter nenhum evento paralelo a esse, algo que já tenha acontecido de forma semelhante. Então recorreu exatamente aos espíritos para entender que aquilo que foi observado por aquela jovem, assim como muitas pessoas relatam em visões, relatam em sonhos que tiveram, experiências que vivenciaram, relatam, trazem os seus relatos espetaculares, e a doutrina espírita vem e explica com toda a naturalidade. É o caso, por exemplo, de religiões que trazem ali as suas divindades, que trazem ali as suas entidades superiores e tudo mais. E aí então o Espiritismo vem dizer assim, olha, são 3 elementos no universo: Deus, o Espírito e matéria. Seja qual for a categoria em que essas entidades se apresentam, vistas hoje como divindades, elas são espíritos. São interpretadas dessa ou daquela forma, de acordo com cada cultura, mas são espíritos. Assim como no Antigo Testamento, nós vemos ali Deus conversando com os homens, nada mais era do que espíritos conversando com aquelas pessoas. É bem interessante da gente observar isso, da gente ver. Dudu colocou como certas perguntas que escutamos por sermos médiums. Estranhos isso, Pois é. Se é médium, então o que aconteceu? Que tal coisa aconteceu? Bem bacana. E para finalizarmos então, meus amigos, temos aqui a mensagem chegando para nós. Nossa querida Ana sempre presente conosco aqui também. Presente, ou acompanhando outros amigos presentes também. Mas vamos a ela. Diz aqui para nós: queridos amigos, muita paz. Que Deus abençoe a todos, fortalecendo-os na fé e no ânimo, para que todas as dificuldades sejam vencidas com alegria e paz no coração. Queridos, o estudo da Revista Espírita traz-nos lições muito importantes sobre a doutrina, mas se observarmos um pouco mais, veremos que é possível aprender algo mais ainda, algo importante para as instituições para as quais fazemos parte. A forma como Kardec se conduzia frente aos estudos que realizava e como conduzia a sociedade espírita. Observem como Kardec utiliza o bom senso em tudo, sem se impressionar com nomes ou palavras difíceis de mensagens de desencarnados, buscando a verdadeira utilidade e aprendizado dos conteúdos, sempre submetendo-os ao crivo das leis de Deus, em especial a do amor, justiça e caridade. Ao mesmo tempo, não se deixava abater com críticas e dificuldades, porque sabia que a tarefa a qual abraçara precisava ser cumprida, consciente da sua relevância para a humanidade. E assim o interesse pessoal era afastado para abraçar o dever com força e fé. Em nenhum momento buscou favorecimento ou facilidades, mas exercitou a lei do trabalho e do dever, sem nunca deixar de exercitar a lei maior. Falar de Kardec é sempre uma responsabilidade e um desafio, porque nas obras espíritas vemos uma parte desse nosso benfeitor querido, benfeitor de todos nós. Porém, o homem Kardec não era diferente em sua vida pessoal, e podemos afirmar isso porque as grandes almas expressam essa amorosidade e consciência em todos os aspectos de sua vida. E há alguém que possa dizer que Kardec não é um grande espírito? Aí estão algumas reflexões, ficando a convite para pensarmos e trabalharmos em nossas vidas. Busquemos em nossas vidas tudo submeter ao bom senso e ao crivo das leis de Deus. As mensagens que recebemos, nossa atuação nas instituições que abraçamos, tudo deve ser submetido às leis, assim como nossa conduta frente às tarefas cotidianas ou junto àqueles que estão em nossos caminhos ou por ele cruzam. Minha conduta está de acordo com o bom senso? Está de acordo com as leis de Deus? Estou agindo para conseguir alcançar o propósito da minha existência? Frente às dificuldades, como posso agir de um modo justo e mais amoroso?
É assim que, pouco a pouco, vamos trabalhando melhor nosso mundo interior, iluminando nossos pensamentos e escolhendo melhores ações. Vamos assim desenvolvendo a belíssima virtude do discernimento. Kardec e outros benfeitores tinham essa virtude desenvolvida, mas vemos que em nenhum momento deixaram de exercitá-la. Para realizar a tarefa da envergadura de codificar a doutrina espírita, assim como todas as tarefas que influenciam a humanidade, esses espíritos de escola precisam exercitar essa virtude, e por isso já a possuem, eis que nenhum privilégio lhe é concedido para que realizem os compromissos assumidos, embora todo o apoio lhes chega do mais alto. Cada um de nós está convidado a desenvolver essa virtude importantíssima, o discernimento. O trabalho necessário envolve o exercício da lei do dever, da autoconsciência, entre outras. Por isso não olvidemos o trabalho, queridos filhos. O trabalho de refletir, questionar a si mesmos, com amorosidade, sempre, porque assim, aos poucos, não iremos simplesmente, aliás, simploriamente, acertar nas ações, mas escolher aquelas que serão fruto de escolhas mais conscientes, lúcidas, consciência e lucidez que vamos ganhando graças a esse esforço perseverante. Trabalhemos sim, porque também nós temos todo o apoio do alto, que não nos tira o trabalho a realizar, porque é dessa forma que iremos conquistar as virtudes que nos habilitarão a sagrados trabalhos no futuro ao lado do Pai. Abracemos nossos deveres, hajamos de modo consciente e amoroso. Sejamos espíritas em todos os momentos. Sejamos cristãos em todos os momentos. Busquemos nosso aprendizado, busquemos as virtudes que sabemos necessárias a conquistar. Trabalhemos, amigos, confiantes que não estamos sós. Forças excelsas nos sustentam os esforços. E, sobretudo, dormir sabendo que trabalhamos em nós mesmos e realizamos, ao final do dia, nosso melhor. É um pouco da verdadeira felicidade que podemos sentir na Terra. E Deus a concede porque é um fruto do trabalho que cabe ao aprendiz, sincero, que, se não precisa, acerta sempre. Acertar sempre, não deixa de se esforçar e trabalhar sempre mais, com amor e fé, em si mesmos, como filhos de Deus, e em Deus, nosso amoroso e sábio Pai. Com carinho de sempre, Ana, nossa querida Ana, trazendo essa reflexão importante para todos nós, né? Então, como a gente viu, fazendo ali aquele apanhado de tudo que nós lemos no discurso de Kardec, nós vimos exatamente ali a responsabilidade, né, o amor e a seriedade com que ele desenvolvia aquele trabalho. E era por isso que ele se tornou quem era, e é por isso que a sociedade também se transformou no que era, né? Porque sempre ali aquele trabalho, né? E assim somos nós, né? Essa virtude tão importante, a virtude, né, do trabalho, da perseverança, que nós temos que desenvolver em nós em tudo que nós fizermos. Não apenas no trabalho que nós fazemos dentro da doutrina, né? Porque esse é um trabalho que nós escolhemos fazer, mas que tem aqueles trabalhos em que nós somos obrigados a fazer, né? Pelas circunstâncias, né? Pelas responsabilidades que nós vamos assumindo. Então, seja onde for, aplicarmos esse mesmo carinho, esse mesmo amor por tudo que fizermos, que certamente o resultado vai chegar para todos nós. André lembrou, né, todas as vezes que falou em trabalho foi com letra maiúscula, né, um pouco importante, que não é um trabalhinho qualquer, né, André? É um trabalho de fato. Bom, então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, uma escolha diária, mano, né? Então, quer dizer, é isso que a doutrina vai fazendo para nós, né? Ela vai trazendo, né, sempre esse entendimento de que nós, né, não devemos fazer por fazer. Né? Tudo tem uma razão de ser. E conforme a gente vai amadurecendo, as responsabilidades também vão aumentando. Né? Então, ao mesmo tempo que nós somos estimulados a agirmos com essa responsabilidade, nós recebemos as responsabilidades exatamente por estarmos amadurecendo.
Então uma coisa vai estimulando a outra, né? Então recebemos grandes tarefas porque amadurecemos, e são essas grandes tarefas que nos levam também a amadurecer, né? Então o tempo todo é assim, e se nós olharmos isso, né, para a nossa vida cotidiana, nós veremos que nas tarefas mais simples, se nós aplicarmos o amor, nós já estaremos exercitando, como a Ana colocou lá no início, para realizarmos